O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, vim para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da lei do Antigo Testamento. Como nós ouvimos na primeira leitura do Deuteronômio, Moisés disse: Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ensinou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Moisés ensinou leis, são as leis do Antigo Testamento. E Jesus diz: não penseis que eu vim abolir essa lei. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. O que é isso? O que é isso que Jesus está tentando nos ensinar? Vejam só. O que é o pleno cumprimento? No Antigo Testamento havia 3 tipos de leis. Isso daqui não está escrito em lugar nenhum, é só a gente ver e analisar o tipo de lei que a gente enxerga. Primeiro tipo de lei: havia leis rituais. Leis que diziam respeito ao culto no templo de Jerusalém. Como que era o sacrifício dos carneiros, dos bodes, dos touros, etc. Como que deveria ser construído o templo, que na época de Moisés era o tabernáculo, mas depois tornou-se o templo. Como que era o santo dos santos, como que eram as vestes dos sacerdotes, os calções dos sacerdotes, a tiara dos sacerdotes, etc. Tudo isso. Essas leis cultuais, elas eram um símbolo do culto verdadeiro que iniciaria com Jesus, o culto cristão, ou seja, o sacrifício definitivo que Jesus ofereceu na cruz. Então, as leis rituais se realizaram na cruz. E é a partir da cruz de Cristo que brotam, do lado aberto de Cristo, que brotam os 7 sacramentos. Então, o novo culto que é prestado a Deus no Novo Testamento foi preparado lá no Antigo, sacrifício de bodes, carneiros, etc e tal. Agora, o único verdadeiro sacrifício é o de Cristo na cruz, que é renovado no altar, através da Eucaristia. Tudo que está lá, as medidas do santuário, né? A roupa dos sacerdotes, tudo isso foi levado a cumprimento, a sua realização no sacrifício de Cristo na cruz. Então, nesse primeiro grupo de leis, não é? O que é que nós temos? Nós temos o fato de que
Jesus diz: eu não vim abolir os sacrifícios de bodes, de touros e carneiros do Antigo Testamento. Eu vim trazer a cumprimento. Como? Me oferecendo como sacerdote, me oferecendo como vítima. É aí que ele cumpriu a lei. Aquilo lá era só uma sombra, aquilo lá era só uma previsão do verdadeiro culto, do verdadeiro sacrifício. Jesus mesmo disse à samaritana domingo passado no Evangelho, né? Vocês estão perguntando se deve adorar a Deus aqui no Monte Garizim ou em Jerusalém. Na verdade, eu vos digo que o Pai busca adoradores em espírito e verdade, porque essa é a verdadeira adoração. Nós precisamos nos unir a Cristo na cruz, os seus sacramentos, a liturgia da igreja, e tudo isso deve ser vivido em espírito e verdade. Esse é o primeiro capítulo, como que Jesus realizou essas leis que Moisés nos deixou. Então não é necessário mais a gente seguir certas coisas rituais do Antigo Testamento. Não é necessário mais fazer a circuncisão dos homens, porque agora nós temos o batismo. Essa é a aliança nossa com Deus. Não é necessário mais oferecer bodes, touros, cabritos, ovelhas, etc., porque já tem o sacrifício de Cristo oferecido na cruz. Não é necessário mais fazer a liturgia do templo do Antigo Testamento, porque nós agora temos a liturgia do Novo Testamento, e o nosso manual de liturgia do Novo Testamento está lá no livro do Apocalipse, não é? Onde os eleitos de Deus, miríades e miríades, multidões de pessoas oferecem a Deus um culto, vestidos em vestes brancas, e o incenso diante do altar, e o cordeiro no altar, que é o cordeiro imolado, que vive mas está de pé. Quer dizer, ali em linguagem simbólica e alegórica está dizendo a liturgia nova da igreja, da nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Ponto. Essa é a primeira parte. Está explicado o que Jesus quis dizer. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, vim para dar-lhes pleno cumprimento. Mas havia um segundo tipo de leis. Leis que eram leis civis. Por quê? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento era uma família de sangue. Os 12 filhos de Jacó, onde cada um deu origem a uma tribo, e aquilo lá era uma família de sangue. Pouca gente se dá conta que ninguém se converte e vira judeu. Judeu, ou você nasce ou você não será nunca. Judeu é uma coisa de sangue, são os filhos de Jacó, é uma família que vem de um pai único, filhos de Abraão, Isaac e Jacó. 12 filhos, 12 tribos. Então, se você não tem sangue judeu nas veias, você não é do povo judeu, ponto e acabou. Ora, estas tribos precisavam se organizar politicamente, porque se é uma sociedade, precisa de, não é como a gente tem hoje, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código Processual, o Código Tributário. Todas essas leis foram dadas por Deus no Antigo Testamento para este povo. Ora, uma vez que Jesus pega os 12 apóstolos, ele funda o novo povo de Deus. Agora já não é mais o vínculo de sangue genético, mas é o vínculo de sangue derramado na cruz, o vínculo com Jesus, que nos faz parte deste povo. Jesus, ninguém pode negar isso. Por que é que Jesus escolheu os 12 apóstolos? Porque ele estava escolhendo agora um fundamento para o novo povo de Deus. O pessoal fica perguntando,
Mas Jesus fundou ou não fundou a igreja? Como se Jesus precisasse ter ido ao cartório para registrar o CNPJ da igreja, para dizer Jesus fundou a igreja. Não, gente. O povo de Deus já existia no Antigo Testamento. Jesus não fundou no sentido de que ele inventou o povo de Deus. O povo de Deus já estava inventado. Já havia as 12 tribos no Antigo Testamento. Mas Jesus veio não para abolir, mas levar a pleno cumprimento. Então, aquelas 12 tribos agora estão fundadas nos 12 apóstolos. Quando no Apocalipse desce a Nova Jerusalém do alto, e a Nova Jerusalém, a cidade santa, está fundada em 12 colunas. As muralhas da cidade estão fundadas em 12 colunas, cada um contendo o nome de um dos 12 apóstolos. Ou seja, a Nova Jerusalém, a nova cidade santa, o novo povo de Deus, está fundamentado agora não mais no vínculo de sangue dos filhos de Jacó, mas na fé dos 12 apóstolos. A nossa igreja é apostólica e nós derramamos o nosso sangue não mais na circuncisão, derramamos o nosso sangue sendo fiéis à fé dos apóstolos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, vejam, Jesus levou a cumprimento também isso. Por isso, não é mais necessário que a igreja nos dê, ou que Jesus nos dê, um código político. Como diz um famoso escrito antigo chamado a Carta Diogneto, o cristão encontra em todas as nações a sua pátria, e em todas essas pátrias ele é estrangeiro, porque a sua pátria verdadeira está no céu. Então não tem, vejam, isso é importantíssimo nós sabermos. A igreja não tem um projeto político. A igreja não tem um projeto de poder político, de organização da sociedade. Não é correto perguntar a padres, bispos e papas, concílios e sínodos. Não é correto perguntar aos sucessores dos apóstolos como nós devemos organizar a sociedade. Isso seria um clericalismo. A igreja não tem uma organização política. Isso havia no Antigo Testamento. Jesus agora levou a cumprimento com os 12 apóstolos. Agora não é mais um povo organizado em tribos, mas é um povo organizado na fé. Este povo cheio de fé é quem irá se organizar politicamente. Portanto, a igreja, ela vivia, seja no Império Romano, com a organização política do Império Romano, seja no reino, da Armênia, com a organização política da Armênia. A igreja vivia no estado medieval, como vive no estado moderno. É claro que estes cristãos irão se engajar, os leigos irão se engajar no mundo político para fazer com que esse sistema político seja cada vez mais inspirado em valores cristãos. É a inspiração. Então a igreja é o que deve fazer, os apóstolos devem evangelizar para que os cristãos leigos tenham uma mentalidade, um espírito católico tão profundo que quando eles forem, seja que o legislador seja um rei, ou o legislador seja um parlamento, quando os cristãos forem exarar leis, eles façam essas leis imbuídas de um espírito cristão. Mas a igreja não tem dificuldade nenhuma de que as leis sejam constantemente reformadas, melhoradas,
Por quê? Porque, como dizem os italianos, fatta la legge trovato l'ingano. Ou seja, uma vez que você fez uma lei, você descobre que a lei está imperfeita. Você faz a lei, escreve, está bonitinha, até que na semana seguinte você descobre que tem tal exceção, tal problema, tal dificuldade, e aí a lei precisa ser reformulada, porque você cria uma solução com a lei. Na semana que vem você está reunindo para resolver o problema que você criou com a sua solução. É assim o mundo da política, é assim o mundo da prudência, é assim o mundo da solução das dificuldades práticas. Eu estou gastando esse tempo aqui, gente, porque é muito importante que nós saibamos isso. Porque tem gente que acha que vai cair um manual do céu para dizer como nós devemos governar o país. Não, nós iremos governar o país nos convertendo, e então as pessoas, as forças políticas se reunindo para debater, para parlamentar, para gerar leis mais próximas dos valores cristãos. Portanto, nós cristãos temos plena cidadania. Nós temos o direito e o dever de colocar nossos valores cristãos nas leis, assim como os pagãos, os ateus, têm direito de tentar também eles colocarem seus valores nas leis. Mas como nós estamos numa sociedade que pelo menos pretende ser democrática, não é? Esses valores cristãos são os princípios fundamentais que irão dar o espírito das leis. Leis sempre reformandas, sempre melhoradas. Então não há um regime católico, não há um projeto político católico. O projeto político católico é o projeto de converter o coração de todos os políticos, príncipes, reis, juízes, magistrados, para que todos, inspirados pelo Evangelho, atuem nos seus campos com a inspiração de Cristo. Nesse sentido foi que Jesus veio levar a cumprimento. Esse é o capítulo número 2 do cumprimento, ou seja, então primeiro nós vimos, primeiro tipo de leis, as leis do culto. Jesus trouxe a cumprimento através dos sacramentos, do culto da liturgia cristã. Segundo cumprimento, as leis civis das tribos do Antigo Testamento, agora que nós temos uma nova organização com 12 apóstolos espalhados pelo mundo inteiro, em todos os povos e todas as nações, não mais somente no povo judeu. Em cada nação, cada povo, a igreja deve inspirar a confecção das leis, a conversão dos reis, dos príncipes, dos legisladores, dos juízes, de todos os encarregados públicos, para que ali então venha a cumprimento essa parte da lei que Jesus deixou no Antigo Testamento, que Jesus recebeu do Antigo Testamento e trouxe a cumprimento. Terceiro capítulo. Estamos chegando no final, calma, o sermão vai acabar, mas eu preciso dizer essas coisas que vocês nunca ouvem, porque senão a gente não fica com ideias claras daquilo que é a igreja. No Antigo Testamento havia um terceiro tipo de leis, a lei natural. O que é a lei natural? Essa lei aqui Jesus não veio abolir de jeito nenhum. A lei natural é o seguinte: Deus, lá no céu, quando fez o mundo, criou leis que estão intrínsecas, estão dentro do ser das coisas. Quando a gente diz, não matarás, qual é a lei que está lá? É uma lei que está na coisa. Não tem legislador no mundo que possa mudar essa lei de não matar. Mas o que quer dizer não matar?
eu não posso matar, sei lá, as vaquinhas e fazer churrasco? Claro que você pode matar. Eu não posso matar o soldado inimigo que invade o meu país para defender a minha pátria? Claro que você pode matar. Então, é uma lei que está na natureza e você tem que refletir para ver o que é que Deus lá na eternidade escreveu no ser da coisa e entender que, eu não posso matar o ser humano inocente. O inocente não pode ser morto. Agora, o injusto agressor, eu posso me defender com legítima e proporcionada defesa. Se ele terminar morrendo com essa legítima e proporcionada defesa, paciência. Não quero matar, mas eu estou me defendendo. Porque é o injusto agressor. Está entendendo? Só estou dando um exemplo para vocês entenderem que Deus tem uma lei no coração dele que ele colocou no ser das coisas. Quando Deus diz, não cometerás adultério, no ser das coisas está escrito o quê? Levou tempo para a humanidade descobrir isso direito. Que a dignidade da mulher e a dignidade do homem é a mesma. E portanto não é justo que um homem tenha 3, 4, 5, 10 mulheres. Vejam a dignidade da mulher que nós cristãos ensinamos ao mundo. Homem, você não pode ter 10 mulheres, porque mulher não é coisa para você colecionar. Porque se você tem um marido e 10 mulheres, mulher não pode ter o mesmo valor do marido. Mas quando você tem uma mulher e um marido, ela tem o mesmo valor. E ela merece a dedicação total dele, como ele merece a dedicação total dela. E isso está no ser da aliança matrimonial. Porque no ser do projeto da realidade querido por Deus, quando um ser humano do sexo masculino se une sexualmente a um ser humano do sexo feminino, nascem crianças. E não há passeata, protesto, movimento, ideologia que vai mudar isso. Isso está na estrutura do real, mas não devia ser assim. Nós temos todos direitos iguais. Olha, vai reclamar com a estrutura do ser, mas quando você reclama contra a estrutura do ser, eu suspeito que você vai quebrar a cabeça. Porque se a estrutura do ser me diz que ali tem uma parede e não uma porta, eu acho que é melhor você não ficar batendo a cabeça. E é isso que esses infelizes aqui, que eu digo, não é xingamento não, eu estou lamentando, coitadinhos. E é isso que esses infelizes ideólogos fazem. Eles se destroem e destroem os outros e a sociedade, querendo se revoltar contra a estrutura do ser, que a lei eterna de Deus colocou nas coisas. As coisas têm uma estrutura. Agora, a inteligência humana pode descobrir essas leis. É aquilo que nós chamamos de lei natural. O que é lei natural? Lei natural é aquilo que a comunidade humana alcança, aquilo que a comunidade humana consegue enxergar na estrutura do real criado por Deus. Ou seja, é aquilo que a nossa inteligência consegue enxergar da lei eterna. Deus, quando fez o mundo, tem uma lei eterna na estrutura do mundo. E a nossa inteligência aqui, nós, coletivamente, vamos nos aperfeiçoando ao longo dos séculos, percebendo essas leis. Como pelo pecado original, a razão humana, a inteligência humana estava meio empanada, estava meio embaçada, Deus nos deu uma ajuda. Quando Moisés desceu do monte Sinai, ele trouxe 2 tábuas, onde estavam escritas algumas dessas leis naturais. São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram abolidos, mas os 10 mandamentos, na realidade, eles são realidades reveladas por Deus,
mas que nós, na nossa inteligência, poderíamos tranquilamente descobrir. Tanto que depois que Deus revelou, a gente diz: nossa, é verdade, isso está na estrutura da coisa. Honrar pai e mãe, não, isso está na estrutura da sociedade. Se não houver respeito pela autoridade que organiza o processo, não vai ter sociedade humana. Nossa, não matar, não, isso está na estrutura da realidade. Se a gente começar a matar o inocente, nós estamos perdidos. Não furtar, nossa, isso está na estrutura da sociedade humana. Se eu começar a tirar injustamente aquilo que o outro justamente mereceu pelo seu trabalho, eu estou quebrando a estrutura das coisas. Não cometer adultério, nossa, isso está na estrutura das coisas. Por quê? Porque homem e mulher têm igual dignidade e os dois vão ter filhos, e os filhos precisam de uma estabilidade do casal para poder ser educados. Está na estrutura do ser. Não é um negócio inventado por Moisés. Foi iluminado por Deus para que nossa inteligência precária enxergasse. Pessoal, isso está escrito na estrutura do ser, não nas tábuas de pedra. Os 10 mandamentos estão escritos na estrutura da realidade. E Jesus não veio para abolir isso, mas veio para iluminar mais ainda a nossa inteligência, para que nós possamos enxergar melhor ainda o que é que estava lá desde o início. Tanto que o povo judeu no Antigo Testamento não enxergava as coisas plenamente. Deus tinha revelado, mas eles não enxergavam plenamente. Tanto que, por exemplo, tem a controvérsia do divórcio, né? Moisés disse que a gente pode escrever uma carta de divórcio, e Jesus responde: Moisés escreveu isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, vocês não estão enxergando que a lei não está no papel do Moisés. A lei está escrita na estrutura da realidade. Não tem divórcio. O que Deus uniu, o homem não separe. Por quê? Porque está na estrutura do casamento que você, ao entrar em relacionamento com uma pessoa, você gera filhos, e isso deveria ser uma estrutura permanente, porque os filhos permanentemente precisam da educação dos pais. E a dignidade do homem e a dignidade da mulher é a mesma. Então não pode ter um homem e 10 mulheres. Isso está na estrutura. Só que os judeus, apesar da revelação de Deus, não estavam enxergando. A dureza do coração deles impedia que eles enxergassem a lei que está escrita na estrutura das coisas. Então o que é lei natural? Lei natural é aquela lei que os seres humanos, com a sua inteligência, conseguem enxergar na estrutura do ser, para ali enxergar um reflexo da lei divina e eterna que Deus tem na sua inteligência, no seu desígnio lá no céu. Longa homilia, mas era necessário que eu explicasse para vocês. O Evangelho é bem curto, mas o que ele tem dentro dele é uma riqueza que nós poderíamos aqui fazer um curso inteiro, de longas horas, vários dias, a respeito desses 3 capítulos. Eu não vim abolir a lei do Antigo Testamento, mas levá-la a pleno cumprimento. Quais são os 3 capítulos? Padre, como é que o senhor dividiu? Onde está escrito que o senhor dividiu esses 3 tipos de lei? Não está escrito em lugar nenhum. Bom, está escrito na Suma Teológica de Santo Tomás, se você quiser a nota de rodapé. Mas Santo Tomás não descobriu isso porque está escrito na Bíblia. Isso está escrito, você vê que tem lei que é de culto, você vê que tem lei que é civil, e você vê que tem lei que não tem que discutir, porque está na estrutura da realidade. Então são as leis do culto, que foram levadas a cumprimento no sacrifício de Cristo na cruz, nos sacramentos e na liturgia cristã. Tem a lei civil, que agora que não somos mais um único povo, mas várias nações dispersas pelo mundo inteiro, não tem mais um código civil cristão. É a inteligência, os corações convertidos dos reis, dos príncipes, dos legisladores, que irão gerar essas leis cristãs. E existe a lei eterna de Deus, que quando fez o céu e a terra, foi inscrita no ser das coisas.
e quando nós, com a nossa inteligência, somos capazes de enxergar esta estrutura do ser, nós chamamos isso de lei natural. E essa foi levada a cumprimento por Jesus, porque através da graça, da iluminação da fé, os cristãos começaram a entender melhor aquilo que os judeus, pela dureza de seus corações, não tinham entendido plenamente. Esta é a lei que Jesus veio cumprir. Que Ele realize esse seu projeto em nossos corações.